Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje, ao invés de termos um entrevistado, teremos vários. Hoje vocês assistem a uma retrospectiva das nossas melhores entrevistas. Durante o ano de 2015, a gente conversou sobre diversos assuntos como economia, política, saúde, questões ligadas aos direitos humanos, falamos sobre identidade de gênero e muitos outros assuntos. Vamos rever um pouquinho de tudo isso, então fiquem ligados que é em instantes. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para o pedreiro Jair, são mais oportunidades de emprego. Para a enfermeira Gisele, é mais infraestrutura para atender. E para todos nós, é o Governo Federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Um dos primeiros programas que foi ao ar no ano de 2015 foi com a psicóloga Carla Binsfeld. A nossa conversa foi sobre a tão falada idade do lobo, expressão usada para traduzir a crise da meia-idade masculina. Acompanhem um pedacinho desta entrevista. Eu queria te perguntar se essa crise masculina tem sintomas. Quando que a gente pode perceber? Porque muitas vezes, de repente, o homem não percebe que está em crise. Mas a companheira, a esposa, pode se dar conta, ainda mais que a mulher que cuida muito da saúde do homem, né? Tem mais isso, né? Tem mais isso. E o que a gente está tentando, assim, inclusive, trabalhar essa cultura sobre a saúde do homem. Né? Porque hoje o homem, como a mulher, vai no ginecologista. Sim. Alguns homens já estão se cuidando, os homens inteligentes, né? Estão se cuidando e indo no urologista. Né? Tá todo mundo visitando aí o Elinho Furião, o Dr. Gouveia, né? Ainda bem. Precisa. Então, assim, tem sim. O homem, ele começa a ficar inquieto com a sua profissão. Ele começa a entrar num quadro mais melancólico. Não chega a uma depressão ainda, mas ele começa a ficar mais quieto. Ele fica mais assexuado com a mulher. E principalmente quando a relação está na rotina. Está na rotina, a mulher não se dá conta, porque é tanta coisa, né? Luciana, que a gente se enche de tanta coisa, né? Porque para nós, por um lado, a gente tem que ser perfeita, claro. Né? Tem que ser completa, né? Completa é morta, né? Então a gente nunca vai ser. E que bom, porque o homem, esse é o problema, porque o homem olha para a mulher e vê ela toda perfeita. E ele só tem uma coisa que ele pode se diferenciar, é na sexualidade, né? Porque nós somos tão profissionais quanto eles. Sim. Então ele fica um tanto perdido nisso. Pois é, e é bem interessante saber como lidar com essas situações. Obrigada à psicóloga Carla Binsfeld, que contribuiu conosco. Agora a gente relembra um pouco da entrevista da artista cruzaltense Angélica Ertel. Ela iniciou sua carreira no grupo Máscara em Cruz Alta e hoje trabalha em São Paulo. Eu queria começar te perguntando, Angélica, tu já está há bastante tempo no mundo das artes, né, principalmente atuando. Queria que tu contasse pra gente como é que isso aflorou em ti. Quando é que foi que tu percebeu que realmente tu queria ser atriz e que tu tinha que investir nessa tua vontade, nesse teu desejo de seguir essa vida profissional? Bom, desde criança, pequenininha, 2 aninhos, assim, eu olhava a televisão e falava, eu quero ser atriz para minha mãe. E ela, vendo essa vontade que não era apenas um glamour de olhar e admirar um ator, e sim, realmente querer viver essa experiência, que na escolinha, pequenininha mesmo, quando eu comecei a escolinha, eu já fiz peças bem pequenininha, fiz balé na escolinha pequenininha, mas o que eu gostava mesmo era o teatro. Assim, o que mais eu gostava. Com o tempo, eu sempre fiz na escola. Sempre que tinha escolas que eu frequentava e que tinha cursos de teatro, mesmo sendo com professores que não eram de teatro, assim, de educação artística, ou de geografia, ou até de religião, eu sempre participava das peças. Eu sempre queria fazer. Sim.
E depois, quando saí da escola, assim, com 16 anos, que a minha mãe fez uma surpresa para mim, que é me levar sem eu saber no Máscara, no ensaio deles. Vendo esse desejo, ela conversou com o Kleber e a Dulce, eles falaram, olha, a fase de teste já acabou, mas traz ela aqui, ela faz uma semana de experiência, se ela realmente gostar, se identificar com o grupo, ela fica. Eu fiz um dia de experiência, eu já me identifiquei, eu já gostei, e aí eu, com 16 anos, eu comecei a desenvolver essa carreira profissionalmente com eles, né? De viajar, de se apresentar no estado inteiro. Mas, e aí assim, tu já ficou no Máscara? Aí já fiquei no Máscara, mas de pequenininha, a minha mãe disse que eu fingia desmaiar, e ela ficava desesperada, assim, comigo. Ai, minha filha, e eu, brincadeira, te peguei, sabe, essas coisas de criança. E os meus primos também sofriam comigo, porque a única brincadeira que eu queria era teatro. Assim, eu vestia eles, maquiava, de pequenininho, assim, e a gente ficava ensinando para a família. Então foi uma coisa sempre muito desejada. A gente fazia festas de Natal, unia bancos, assim, desses de galpão, e eu fazia meu palco ali. E ali era onde eu ficava a tarde inteira, brincando, dançando ali. Pegava escova de cabelo e fazia de microfone. Eu ia na frente do espelho e ficava chorando, assim, interpretando para o espelho, como se eu estivesse numa televisão. E no começo de fevereiro, aqui no programa, nós recebemos o educador físico Matheus Dreyer. O nosso bate-papo foi sobre a realização do primeiro MTB de Cruz Alta. E como é que surgiu, Matheus, essa ideia assim, inovadora de trazer para Cruz Alta, de proporcionar para o nosso município essa primeira atividade do mountain bike? Bom, essa atividade, essa ideia surgiu assim de uma necessidade, né, que a gente vê na cidade assim, do pessoal praticar o mountain bike. A gente pratica aqui na cidade, nas estradas de chão aí do município, um grupo de amigos, né? E o ano passado e o ano retrasado a gente já organizou 2 provas de duatlon, que são 2 atividades, a corrida e o ciclismo. Tá? Então, com essas atividades a gente abre para fazer com a mountain bike e com a bicicleta de velocidade. E nisso surgiu a ideia de uns amigos a gente fazer uma trilha, né? Algo mais assim, com adrenalina, alguma coisa mais emocionante, né? Então, surgiu a ideia, em função do duatlon, vindo a fazer o primeiro mountain bike Cruz Alta, junto com o pessoal da Secretaria de Esportes do município, da pessoa do João, e com a Unicruz, que é uma instituição que nos apoiou no segundo duatlon, e já entrou junto na organização do primeiro mountain bike e agora também do terceiro duatlon, que vai ser feito esse ano. Fala um pouquinho do percurso. Na verdade, o percurso ele é de 4,5 km. Então, ele consiste dentro das categorias número de voltas. Tá? Então, assim, a categoria escolar, ela vai ser de 12 a 15 anos, com uma volta. Tá? Essa categoria até a gente exige que o pessoal venha com uma autorização dos pais, reconhecido. Tem que ter autorização. Ou o pai tem que estar junto no dia para autorizar o filho a participar. Aí vai ter a categoria iniciante, que são 3 voltas no percurso, totalizando 13,5 km, né? Categoria por idade, tá? Que daí vai de 15 a 20, 20 a 25, até 40 anos, tá? São de 5 a 5 anos, foram divididas as categorias, com um total de 18 quilômetros, daí que fecha 4 voltas. Isso. E aí tem a categoria Elite, que daí é o pessoal bem mais avançado. Esse pessoal daí são 6 voltas, totalizando 27 quilômetros. E a gente fala agora sobre ambiente de trabalho. Em 2015, eu recebi a coach Silvia Vargas para falarmos sobre o conflito de gerações no ambiente de trabalho. Então, Silvia, são pessoas de diferentes gerações convivendo todas no mesmo ambiente de trabalho. Como organizar e como trabalhar com toda essa turbulência, Silvia? Exatamente isso que a gente tem visto hoje no mundo do trabalho, né, Luciane?
E a grande questão é justamente isso. Primeiro, a empresa ter a clareza de que existem sim hoje diferentes gerações fazendo parte do seu ambiente de trabalho e que cada uma delas, né, demandam, digamos assim, questões diferentes, né, expectativas diferentes, realizações diferentes. Então, né, esse é um primeiro passo, assim. Te diria que a gente precisaria começar por mapear, né, assim, quais são as diferentes gerações que efetivamente hoje compõem o ambiente da empresa. E a partir daí começar a trabalhá-las. Exatamente. Que aí é que vai fazer toda a diferença. Sim. A gente conhecendo e sabendo, bom, como é que a gente, né, lida com cada uma delas para que efetivamente o desempenho esteja alinhado, né? É normal que surjam conflitos, então, porque às vezes quando esses conflitos surgem no ambiente de trabalho, existe uma certa tensão que fica em todo o ambiente. Mas esse conflito acaba sendo normal porque as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma. Mas é preciso que o gestor tenha uma atenção a esse tipo de situação que é causada, né? Claro. E aí eu vou te colocar o seguinte, depende muito de qual é a percepção que a empresa também tem com relação a conflito. Porque se a gente for pensar, o simples fato da gente conviver com as pessoas vai gerar conflitos. Sim. Daqui a pouco por diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes, né, expectativas. Então, né, isso a gente precisa estar considerando em tudo isso. E aí é claro que vai depender muito desse gestor, desse líder, né, em conhecer a sua equipe de trabalho e, bom, como é que a gente compõe essa equipe, né, pensando assim que cada uma tem realmente assim um resultado a estar atingindo, só que em diferentes, digamos assim, movimentos, diferentes ritmos de trabalho. E que aí ele precisa saber dosar isso muito bem. Identidade de gênero na infância e preconceito na escola. Como lidar com esta situação? Este foi o tema de uma entrevista com a coordenadora regional de educação, Aline Bucco Bilibil, e com a professora da Unicruz, Fátima Costa. A ideia de debatermos este assunto surgiu a partir de uma reportagem da revista Nova Escola, que trazia na capa a foto de um menino usando um vestido. Sejam bem-vindas ao Sala de Estar e eu queria começar com a professora Fátima. No caso do Romeu, toda essa situação que aconteceu, a expulsão realmente era necessária ou se conversar a respeito do assunto, se debater a questão de identidade de gênero dentro da escola seria o mais adequado? Com certeza, a atitude da escola foi uma atitude extrema. Não é caso de expulsão ou de afastamento e nem de se fazer um drama com essa situação, né? Conforme nós conversávamos antes, não se sabe, a revista não explica, a entrevista não explica, como é que é a situação em casa dessa criança. Ele tem irmãs, ele convive com outras meninas, que de repente ele está se identificando. Porque os 4, 5 anos é a fase da primeira identificação sexual. Mas isso não está definindo o gênero feminino ou masculino. A professora Guacira Louro, da URGS, ela diz que a gente nasce com sexo, mas não com gênero. O gênero se constrói, o gênero se constitui. E para a constituição do gênero vai depender do entorno. E dessas relações, então, que a criança estabelece com seus pares, com pai, com mãe, com irmãos. Como é que é esse convívio? O que vai afetar no desenvolvimento da criança? Então, a pergunta é, a escola agiu, no meu ponto de vista, né, de uma forma inadequada. Extrema, né? De maneira nenhuma se pode afastar uma criança da escola por ela estar vestindo uma roupa que ele mesmo diz que gosta, que é brilho, né? E agora, eu não posso também ter uma atitude preconceituosa com uma criança de 5 anos, nem mesmo com adolescente, nem mesmo com adulto. Que isso a gente até discorre em outro momento, mas com certeza a escola foi extremista neste caso. Aline, qual a tua visão a respeito disso? É o que nós vínhamos comentando antes. Eu acredito que seria necessário você
chamar, né, os pais e realmente você verificar qual é o contexto que essa criança está inserida. Como a professora falou, se ela brinca, se é uma forma de brincadeira, a gente não sabe também se é uma questão de definição de gênero, sexualidade, a criança está se descobrindo. É muito cedo ainda para afirmar também que isso tenha sido uma atitude homofóbica da escola, ou a gente tem poucos subsídios na revista, né, eles falam exatamente aquilo que o menino gosta de se vestir assim. Mas eu acredito que foi uma situação levada ao extremo pela escola. Não seria necessário. Talvez, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje, debater, conversar, é uma maneira de arejar esse assunto para que sejam tomadas providências mais tranquilas. Quem me passou essa pauta, inclusive, foi a professora Ângela Keitel, que faz parte do Núcleo Pró-Ação Direitos Humanos aqui da universidade, que achou muito interessante. Eu li a reportagem, que tem vários casos, né, traz vários cases, e achei interessante porque eu acho assim, a escola hoje, ela tem uma certa responsabilidade, né, uma grande responsabilidade na educação das crianças. E por que não se debater a identidade de gênero dentro da escola? Né, eu acho que a gente se trabalha tanto o preconceito, né, e a homofobia fora dela, e eu acho que, de repente, em algum momento, as escolas podem estar sendo falhas nessa questão de debater a homofobia, o preconceito, a homossexualidade, né? E eu acho que isso é importante porque está aí, faz parte da vida de todo mundo, né? E as pessoas têm que aprenderem a aceitar. Elas têm que aceitar porque é uma coisa natural do ser humano, né? A fala, a linguagem, né, o abordar o tema é tabu dentro das escolas, e não apenas dentro das escolas, mas também dentro das famílias. Assim como outras situações em relação à sexualidade, né, que continuam em muitas famílias sendo tabu. Sim. Então a gente assim, bom, eu vejo na rua, eu vejo no cinema, eu vejo na frente da escola, né? Jovens, menino e menina, a menina com menina se namorando, menino com menino, a gente vê, mas o falar sobre isso é diferente, né? Então isto, o que nós vamos ver assim, ó, Luciana, há 15, 20 anos atrás, essas pessoas eram escondidas. Então é muito pouco tempo que elas estão assim se expondo. Né? Então hoje a gente vê na mídia, a gente vê na rua, a gente vê nos bares, a gente vê em vários lugares. Mas isso ainda é novo, ainda é novidade. Né? E a escola, eu acredito assim que é muito conservadora e ainda muitas escolas ainda têm essa tendência a reprimir a sexualidade, qualquer tipo de sexualidade. Eu vejo assim também, professora, complementando, que não é só a questão da escola, né? As famílias ainda, é a sociedade em geral, eu acredito que... Porque a escola é o espelho da sociedade, né? Nós não temos uma diferenciação o que acontece dentro de casa, o que acontece na escola. Porque a gente percebe que na escola ainda existe muito essa questão tradicional da escola. Por exemplo, nós temos filas de meninos e filas de meninas, né? A gente continua trabalhando de uma maneira muito tradicional a questão da diversidade, a questão da sexualidade. Nós temos nos parâmetros curriculares nacionais a questão da orientação sexual como um tema transversal, que é trabalhado nas escolas. E se começa a trabalhar talvez muito tarde, lá no sétimo, oitavo ano, quando a criança já está, né, descobrindo, trabalha nas aulas de biologia, não é? Que começa talvez a trabalhar, talvez isso tivesse que ser repensado e começar a trabalhar de alguma outra forma um pouco mais cedo, porque a informação, o que acontece, fora da escola tem muita informação, é na televisão, é na internet. Então o conhecimento direcionado que acontece dentro da escola, ele precisa também trazer essas informações e organizar para passar para as crianças de uma maneira, né, organizada e orientada. E no mês de março nós recebemos aqui na Unicruz TV o bispo Dom Adelar Baruffi. Em um bate-papo ele falou sobre a acolhida da comunidade cruzaltense. Quando nós nos sentimos acolhidos, do modo como eu fui e estou sendo, despertam coisas bonitas na gente. Porque eu poderia resumir a acolhida toda que eu estou tendo aqui em Cruz Alta nas palavras de Dom Hélio Hubert, que ele foi o administrador apostólico dessa diocese com a renúncia de Dom Frederico até o domingo passado. E ele
escreveu um artiguinho dizendo assim: a casa é sua. O que diz a casa é sua? As portas estão abertas, você fica à vontade, aqui é o lugar onde que você é você mesmo, onde você pode cumprir a sua missão. Então é bem assim. Isso se expressou de muitas maneiras. De quem rezou, de quem enviou uma mensagem, de quem postou lá no Face um bem-vindo, de quem veio de lá, da Diocese de Caxias para me acompanhar aqui, os padres, a Diocese toda que se envolveu nessa acolhida, todo o povo de Deus. Então, digamos assim, o tom desses dias é de quem está se sentindo bem, porque está em casa. Que bom. E devagarinho eu vou conhecendo, né? Sim, É claro que para mim é novo, é nova a Diocese, é nova a missão que eu recebi. Então, eu vou demorar um tempinho até conseguir me situar, até conseguir compreender totalmente essa missão que a Igreja me confia. Sim. A Diocese de Cruz Alta tem 33 municípios que fazem parte dela. É uma responsabilidade muito grande trabalhar com esses 33 municípios, não é, Dom Adelar? Sim, são 33 municípios, 32 paróquias. A organização da igreja ela é por paróquias e às vezes uma paróquia ela compreende 2 municípios ou até num município, no caso de Cruz Alta, então temos 4 paróquias na cidade. Depende da população e da organização. Mas é sempre uma grande responsabilidade. O bom é que o bispo não trabalha sozinho. Ele nem deve trabalhar sozinho. Eu gosto da imagem do maestro que vai regendo uma orquestra. O que seria da orquestra se não tivesse aqueles que tocam violino? Mas o que seria da orquestra se não tivessem aqueles outros que tocam os outros instrumentos? E todos eles são importantes. Agora, o que seria de todos esses instrumentos se não tivesse o maestro? Então, eu imagino que a missão do bispo é exatamente essa do maestro da orquestra. De toda a diversidade de uma região, de uma diocese. Eu tive a oportunidade já de conhecer algumas regiões nesses dias que já estou aqui. Por exemplo, a região da Soledade. Ela é diferente da região de Cruz Alta. Lugares onde já estive em Ibirubá. Então, nas diversidades de cada região, formar essa unidade da mesma igreja, com alguns pontos que são comuns, com aquilo próprio que é de cada região também. No mês de abril, eu conversei com a gestora de pessoas, Odete Chilabitz. Nós falamos sobre o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Acompanhem o que ela falou. Olá, Luciane, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão em voga hoje nas nossas relações trabalhistas, né? Tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico. E que vem fazendo parte da vida das pessoas no mundo inteiro, né? Virou uma febre, não podemos negar. Sim, com certeza, até porque faz parte do mundo globalizado, né? Não tem como a gente hoje conviver sem ter relacionamentos sociais, né, em redes sociais. Só que muitas vezes essas relações estão extrapolando, né, alguns limites. Então, para a gente começar então, professora Odete, eu queria lhe perguntar se essas novas tecnologias, e aí a gente se refere a telefones, smartphones, tablets, elas têm um impacto negativo no ambiente de trabalho ou seria uma forma um pouco prematura da gente falar impacto negativo? Eu acredito que o impacto ele pode ser negativo dependendo do setor e como é utilizado. A gente hoje necessita em muitos setores e muitos trabalhos, muitas atividades, a gente necessita dessas atividades e desses aparatos tecnológicos, né? Só que isso aí tem que existir regras. Por exemplo, existe alguns trabalhos, algumas atividades que não comportam um acesso constante a redes sociais. No entanto, em outras a gente precisa estar constantemente, por exemplo, o escritório jurídico tem que estar constantemente se atualizando e procurando processos e leis, etc. Agora, nós temos atividades, por exemplo, numa linha industrial, onde numa linha de produção, né, industrial, como é que os funcionários vão estar parando para acessar
seus tablets, seus celulares, seus smartphones, para ver mensagens. Quer dizer, isso é um tempo que a empresa está pagando e que o funcionário não está produzindo. Então, eu acho que tudo tem que existir a parte do empregado e a parte do empregador. Óbvio que quando as leis, as normas trabalhistas que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, foram estipuladas, não existia tudo que a gente tem hoje em matéria de tecnologia, né? Algumas estão, obviamente, obsoletas, né? Deveriam ser readequadas. Mas o que a gente vê também é uma falta de, muitas vezes, de ética, Luciane. O compromisso, o comprometimento, o bom senso e as regras de boa conduta. Né? Então, a gente percebe que, muitas vezes, os colaboradores extrapolam esses limites. Em um ano que se falou tanto de empreendedorismo, nós não poderíamos deixar de dar atenção a este assunto. O programa recebeu em 2015 a visita do professor da Unicinos, Celso Azambuja, que esteve em Cruz Alta participando da 5ª edição do Fórum de Sustentabilidade do Cored Alto Jacuí. Eu queria começar com uma pergunta simples, que eu acho que as pessoas confundem. Empreendedorismo, né? Muitas vezes as pessoas não têm ao certo o que é esse conceito de empreender. E empreender sustentável, existem diferenças, né? Eu queria que o senhor colocasse essas diferenças para que a gente pudesse começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a diferença entre empreendedorismo e empreendedorismo sustentável, não é? Quer dizer, é que o empreendedorismo, ele te dá a oportunidade de tu empreenderes qualquer coisa. Sim. E independente de ser ou não sustentável, independente de estar ou não dentro da lógica da sustentabilidade. O empreendedorismo pode ser lucrativo ou não, não é? E, enfim, o tema, que é o tema da civilização fundamental, que é o tema da sustentabilidade hoje, um dos temas mais importantes da nossa civilização, ele não é levado em consideração. Então, se é um empreendimento, digamos assim, se trata de formar uma organização com fins lucrativos, bom, pouco importa se o meu produto, o meu negócio tem algum impacto em termos de qualidade de vida, de preservação ambiental, de reflexão sobre o que eu estou fazendo aqui, tem lá no futuro, quais são as implicações disso daqui 10, 20, 30, 40, 50, 200 anos, etc. Não é? E o empreendedorismo sustentável é exatamente o contrário, é um empreendedorismo no qual o empreendedor, os empreendedores têm como meta, digamos assim, do seu negócio, seja ele lucrativo ou não, do seu produto, seja lucrativo ou não, tem como meta trabalhar no horizonte da sustentabilidade, maximizar os esforços, tendo em vista essa dimensão fundamental que é da sustentabilidade, que envolve pelo menos, digamos assim, a sustentabilidade em 3 níveis no primeiro momento, que é a sustentabilidade dos indivíduos que participam desse empreendimento, não é? A sustentabilidade da sociedade que está ao entorno desse empreendimento e que é impactada por esse empreendimento, e a sociedade logo, imediatamente, digamos assim, em torno desse empreendimento, e a sociedade daqui 200 anos, como já fiz referência antes, e o impacto disso no meio ambiente, ou seja, são 3 dimensões que estão articuladas num certo sentido, não é? E também a sustentabilidade do ponto de vista do próprio negócio. Então a gente tem a necessidade de que a sustentabilidade ela articule os seus impactos nos indivíduos, na sociedade e no meio ambiente, e também no próprio negócio da organização, no próprio produto, no próprio processo, digamos assim, de desenvolvimento, porque também eu tenho que preocupar que o meu negócio seja um negócio sustentável, não é? A gente fala muito em sustentabilidade hoje em dia, né, o tema está muito em voga, se fala em ações, mas na prática, né, a gente sabe que os recursos naturais são limitados, né? A gente tem aí o caso da água, inclusive, né, que hoje o Rio Grande do Sul não enfrenta nenhum racionamento por enquanto, mas outros estados já estão enfrentando, né, por conta dessa má utilização e de se cuidar de uma forma muito errônea. Na sua opinião, a questão da sustentabilidade está extremamente atrelada à educação de um povo? Como é que o senhor considera esses fatores?
Eu acho que sim, não tem dúvida nenhuma que a temática da sustentabilidade, como diversas outras, tem na questão da educação um aspecto central. Não tenho dúvida alguma disso. Eu acho que o Brasil recentemente está descobrindo esse tema como um tema realmente relevante, mas, então, primeiro tendo a concordar contigo que por enquanto se trata mais de falatório sobre a sustentabilidade do que propriamente ações práticas, não é? Por outro lado, eu diria o seguinte, eu acho que, e que também não está separado do processo educacional, porque o processo educacional ele também ele tem a ver com as relações de produção, com as relações econômicas, com o modelo econômico dominante que nós vivemos, não é? E então eu diria o seguinte, que tão importante quanto a educação e que impacta no próprio processo educativo é o nosso modelo econômico. Não é? O modelo econômico, por exemplo, que no final do ano, quando você vai fazer a mensuração do, digamos assim, do desenvolvimento do país, você mede pelo PIB, né, Produto Interno Bruto. Enquanto que digamos assim, um país que realmente procurasse pensar em termos de sustentabilidade, perguntaria sobre outras coisas, porque o PIB ele mede só exclusivamente o crescimento econômico. Sim. E nós achamos que se o país cresceu só 5%, ou 2%, ou 1%, etc., os critérios de justificação, de validação de uma determinada política econômica, etc., são critérios estritamente econômicos, não é? Dentro de um modelo que é o modelo tradicional, que é o modelo industrial, digamos assim, em grande parte, que vê na natureza e nos seres humanos objetos a serem explorados, não é? E isso, evidentemente, tem um impacto na educação, porque a educação não está separada do modelo econômico, e, por fim, é um sistema que se retroalimenta, não é? Então, daqui a um pouco eu posso promover ações educativas em termos de sustentabilidade, só que na hora de colocar isso em prática eu tenho um modelo econômico completamente contraditório. Sim. Claro que a educação tem um papel fundamental, porque, em grande parte, eu compreendendo que esse modelo econômico é um modelo limitado, eu vou procurar estratégias, digamos assim, modelos diferentes de atuação e digamos assim, de desenvolvimento econômico. Mas, claro que isso não é tão simples. O que eu estou querendo dizer é que, digamos, educação e economia são aspectos extremamente vinculados, um impacta no outro, um implica no outro, mas que é absolutamente necessário que as gerações que vêm crescendo, as gerações que estão entrando nos bancos escolares, nas cátedras, nas universidades, tenham hoje uma visão muito mais fina do problema da sustentabilidade, não é, do que nós tínhamos antes, do que nós precisávamos antes. Você sabia que a autoestima pode ser a resposta para os nossos sucessos ou fracassos? Mas como mantê-la sempre em alta? Será que isso é possível? Eu conversei aqui no programa com a psicóloga Adriana Espigolon sobre este assunto. A autoestima, Lu, ela é a capacidade do ser humano de gostar de si mesmo. Normalmente, ela está ligada a sentimentos positivos em relação a si. As suas qualidades, as coisas que tem que tu acha que é legal. Então a autoestima ela está muito ligada a gostar de si, a perceber suas qualidades, capacidades como coisas positivas. E ela é importante na vida das pessoas ou é algo que a gente pode viver tranquilo sem dar muita bola? Não. A autoestima, ela regulamenta as nossas relações. As relações conosco, né? Então como eu me percebo e como eu me relaciono com o outro e como eu acho que o outro me vê. Isso eu falo muito em aula, que eu dou a disciplina de relações interpessoais. Então, assim, a forma como eu penso que o outro me enxerga está muito ligada à minha autoestima, à minha formação da autoestima. Se eu tenho uma autoestima baixinha, que a gente vai ver depois como é que ela configura, eu vou sempre pensar que os outros não gostam do que eu estou fazendo, que eu não estou adequada, que eu estou feia, enfim, né, dos boicotes. Então, a autoestima, ela regulamenta as nossas relações, comigo e com os outros. E como é que a autoestima funciona na vida da gente, assim? A gente já nasce com ela já vem pronta em cada indivíduo, ou é uma coisa que começa a ser trabalhada lá na infância e depois para a vida adulta?
A autoestima, ela é uma construção. Então, assim, lá pelos 5, 6 aninhos, tem alguns autores que até dizem que ela começa no ventre da mãe. Mas não é o que a gente vai falar aqui hoje, não é o que é defendido pela maioria dos autores, né, em psicologia. Ela começa a ser constituída a partir dos 5 anos. Hoje, um pouquinho antes, porque as crianças estão muito adiantadas, estão muito precoces, guri. Então, tu vê coisas nos bichinhos de 3, 4 anos que tu não acredita. Da onde que vem isso? Né? Então, a gente já pensa nessa construção desde 2, 3 aninhos aproximadamente. Que é quando ela começa a perceber as reações que ela provoca nos outros. Viu só como é importante cuidar da autoestima? E mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre condições de vida contemporânea, o uso das tecnologias e o corre-corre do dia a dia. Tudo isso faz com que muitas pessoas fiquem meio turbinadas, como se estivessem ligadas em alta voltagem, durante 24 horas por dia. Isso acarreta em dificuldades para relaxar a mente. Este sintoma tem nome e chama-se Síndrome do Pensamento Acelerado. Quem conversou comigo sobre este assunto foi a neuropsicóloga Carla Binsfeld. É muito da família do transtorno de ansiedade, muito similar em alguns aspectos, mas síndrome são várias características. Né? Por exemplo, eu tenho síndrome da violência urbana. A gente sabe o que tem uma violência urbana, mas não pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão familiar, são várias questões ali. Da mesma forma, síndrome do pensamento acelerado, são vários sintomas que ocorrem com a pessoa. E que tem a ver, então, a síndrome do pensamento acelerado tem a ver com a superinformação no córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? Córtex cerebral, a gente diz assim, é aquela casca do cérebro, né, que é a massa cinzenta, onde tem a finalidade, né, de receber informação, interpretar e levar para várias áreas, como também a área da memória, percepção, pensamento, né, funções mentais, onde a gente vai receber percepções e vai ter memória, por exemplo, de longa e curta duração. Então, todo o funcionamento cerebral e as ações que se leva para o corpo humano tem a ver com o córtex. Então, tu imagina isso completamente, com muitas informações, cheia de vários tipos de estímulos, né? Como computador, TV, né? As redes sociais, enfim, né? Então a gente está num mundo moderno em que a gente está muito cheio de coisas. E com isso a gente passa o quê? Pensando Mas e não desconectando. Ela é nova porque assim, ó, há 10 anos atrás não se ouvia falar nessa síndrome do pensamento acelerado. Desde quando que ela começou a se fazer presente em consultórios, em clínicas? Porque há tempos atrás não se ouvia falar dela. Hoje ela já vem sendo mais conhecida, né? E as pessoas também estão buscando informações a respeito dela. Então, assim, Luciane, o que a gente percebe é que de um tempo para cá, como é que está nosso cotidiano de vida? Nós trabalhamos mais, nós não temos tempo para nada, nós temos um avanço tecnológico que seria para a gente poder otimizar o tempo, ao contrário. Quanto mais tempo a gente tem, a cultura diz que tu tem que produzir. Então, o que você faz com esse tempo? Em vez de otimizar para ter qualidade de vida, você quer trabalhar mais, né? Como diria Augusto Cury, que até trouxe o livro dele aqui, que ele fala sobre a ansiedade, como enfrentar esse mal do século. Ele diz isso assim, bom, que a civilização está caminhando para uma outra dimensão, né, que é a dimensão do mal. Que vai acontecer que tu vai ter, daqui um pouco, o mais rico no cemitério e os mais ricos no hospital psiquiátrico, né? Então, achei assim, esse recorte fantástico, porque é bem isso, né? O sistema te leva ao consumo, que te leva à produção e que tu fica sem tempo para nada. E logo tu não desconecta com o mundo, né? Você fica o tempo todo ali pensando o que você vai fazer amanhã, depois, daqui um pouco. É que nem assim, agora eu estou aqui,
né? Então eu tenho que estar aqui te olhando, eu não tenho que estar pensando que meu celular tem 10 ligações, né? Que eu tenho mais 5, 6 agendas. Não, eu estou aqui contigo. Então, se alguém pensar um pouquinho em casa, o quanto está presente com a pessoa, com a esposa, com os filhos, no trabalho mesmo, quanto consegue isso de curtir esse momento, né? Tá inteiro. Tá inteiro. Agora, se você não consegue, aí você já está entrando nesse sintoma que é do mundo contemporâneo, que todos nós estamos inseridos. E no mês de junho eu recebi aqui no programa os diretores do Grupo Teatral Máscara, Kleber Lorenzoni e Dulce Jorge. Nós falamos sobre o espetáculo Olhai os Lírios do Campo, projeto cultural desenvolvido em parceria com a Universidade de Cruz Alta e que recebeu o nome de Caravana Unicruz. Nos fala um pouco como é que é esse trabalho que surgiu em parceria aqui com a Universidade de Cruz Alta. Pois é, assim, então está sendo uma aventura muito louca, né? A gente trabalhar com esse texto do Érico Veríssimo, até porque a gente já tinha trabalhado com o Incidente Antares lá em 2005, também numa parceria com a Unicruz, né? Aí esse ano, quando o Ricardo Fenner, até que é nosso produtor, teve a ideia, ele propôs à Unicruz uma outra parceria e tal, e a gente tinha imaginado em fazer algo assim, falando das mulheres de Érico Veríssimo, das personagens femininas, fazer tipo uma performance. E aí a própria universidade, através de algumas professoras, deram a ideia de não, vamos trabalhar com lírios. Aí no começo a gente ficou meio... é um best-seller meio longo, né? Um romance longo, meio complicado, muitos personagens. Mas aí eu gosto muito de desafio, né? Eu disse assim, aí o legal é lá no final tu pensar assim, consegui. Consegui dominar o... E aí a gente partiu para o Lírios do Campo, né? Já estamos desde janeiro trabalhando, adaptando a obra, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta, né? Ler, cortar, testar cenas, mudar de lugar. Então eu acredito que algumas pessoas que são muito fãs do livro, que vão assistir o espetáculo, talvez pensem assim, mas não está bem igual ao livro. Claro que não, porque imagina, eu tenho que pegar um livro de 300 páginas e reduzir ele a 40, 50 minutos de espetáculo, tu acaba tendo que, né, enxugar daqui, trocar dali, tirar alguns personagens. Transpor a linguagem literária para a dramatúrgica. Sim. Que é bem diferente. Conta pra gente como é que funciona essa adaptação, né? Essa produção, para vocês fazerem toda essa adaptação da obra literária para a dramaturgia. Bom, assim, em primeiro lugar, a gente logicamente lê, né, várias vezes o livro, vai marcando tudo que a gente acredita que é importante, aí vai procurar através de outros materiais, tipo, teve uma novela, né, em cima do livro, teve documentários, curtas. Tem todo um trabalho de pesquisa. Isso, a gente também procurou umas monografias. Pesquisa de época a gente faz para ter uma ideia também, né, da ambientação toda, da história. E aí vai juntando tudo isso, e aí depois de pegar os pontos que a gente acha que são mais importantes, começa a construir uma nova, digamos assim, uma nova narrativa teatral, né? Aí depois que está pronto esse esqueleto, começa a colocar outros detalhes na história. Aí depois dessa primeira parte, vem eu acredito que é a parte mais complicada, que é tu escolher os atores que vão interpretar, né, fisicamente, a carga emocional, dramática que cada personagem tem. Alguns personagens são um pouco mais, não vou dizer cômicos, mas... eles são mais leves. Mais leves, essa palavra é boa. E aí, alguns são mais, né, tensos demais. E aí, depois que faz essa parte aí, entra com a parte de figurino, até porque no ano do incidente a gente tinha feito toda a pesquisa da época de roupa, como era na época lá na década de 60 pro Incidente Antares. Nessa aqui, a gente fez uma coisa meio surreal em cima, então vai ter, junto com a coisa de época, vai ter
uma coisa meio maluca assim em cima, que é surpresa, né? Surpresa não dá pra contar ainda. Não dá pra contar ainda. Porque a gente toque também... de modernidade, então. Isso. Porque se a gente... meio atemporal também. Porque se a gente fosse fazer a pesquisa de época bem certinha, eu acho que fica muito bonitinho. Mas ele não fica tão artístico como quando tu pode colocar uma releitura tua, uma concepção mais, né, pensada em cima. Se não fosse esses apoiadores que surgem de quando em quando, interessados em apoiar a arte, esses mecenas, não aconteceria, né? Se não fosse a universidade ter concordado com essa ideia, abraçado essa ideia, até a gente tem muito que agradecer pelo espaço também, né? Porque a gente estava até sem espaço para ensaiar, porque esse ensaio das 2 às 10 da noite só está acontecendo graças ao espaço na Unicruz Centro que a gente está, né? A gente tem uma sala que é o nosso, que a gente está fazendo assim, a sala de confecção, e mais uma outra salona que é para o ensaio do espetáculo propriamente dito. Então, se não fossem esses 3 apoiadores, não fosse patrocinadores, não fosse a universidade, com certeza a gente já tinha... parado, né? Agora nem na rua podemos fazer porque o nosso calçadão tá interditado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais retrospectiva para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.